Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Mansur e hoje eu quero bater um papo com você que é adestrador ou adestradora. Hoje de manhã eu recebi uma pergunta mais ou menos assim: Mansur, é possível viver só de adestramento? Essa pessoa que me fez essa pergunta, eu não vou nem citar o nome aqui, mas eu gostaria de compartilhar com você o que eu penso sobre isso. Essa pessoa que me fez essa pergunta, ela na verdade ela possui dois empregos, né? E ela está querendo sair do emprego fixo, do emprego registrado que ela tem, para trabalhar só como adestrador, que é a grande paixão da vida dela. E ela me fez essa pergunta assim: Mansur, é difícil, é possível eu viver só com adestramento? E foi pensando nisso, né, que eu respondi para ela de algumas maneiras. Aí eu vou gravar esse vídeo para você. Bom, primeiro que é absolutamente possível, né, viver só de adestramento. Eu sou uma prova viva dessa. Durante muitos e muitos anos eu vivi só de adestramento. Hoje eu até tenho outras empresas, tenho uma empresa de treinamento, a gente tem uma escolinha de criança também, mas viveria fácil só com treinamento, inclusive com um salário bacana. Mas melhor do que essa pergunta além de ser possível viver de adestramento, é possível se viver bem somente treinando cães? Claro que sim. O que a maioria dos adestradores eles não conseguem entender é que existe outras habilidades que você precisa desenvolver além das técnicas de treinamento de cães. Quando nós fazemos cursos de finais de semana, cursos às vezes de uma semana inteira de técnicas de adestramento, isso é para melhorar o nosso adestramento, né? Para melhorar a nossas capacidade técnica. Mas antes da gente conseguir treinar o cachorro, o primeiro passo extremamente importante que muitos adestradores negligenciam é a parte de vendas. Se você olhar atrás de mim aqui, existe vários livros. Eu estou no escritório aqui na minha casa, tem prateleira na frente, do lado, nas minhas costas. Então, mais ou menos nessas prateleiras aí eu tenho em torno de 1.200 livros, tá? 1.200 livros. Todos esses livros que vocês conseguem ver, e até os que vocês não conseguem ver, ou seja, esses 1.200 livros foram todos lidos. Todos esses livros eu li. E se você estivesse aqui comigo, eu te mostraria. A maior parte dos livros de vendas, a maior parte dos livros que eu tenho aqui é vendas, persuasão e negociação. Por quê? Para mim isso faz total diferença. A partir do momento que eu entendi que para ser um adestrador qualificado, um adestrador bom, um adestrador que trabalha basicamente todos os meses do ano com a sua agenda lotada, você precisa saber vender, tá? E a maioria dos adestradores fala para mim assim: Mansur, eu não virei adestrador para ser um vendedor. Aí é que tá um grande erro seu. Ó, eu tenho algumas habilidades que eu julgo ser essenciais. Vou até usar uma colinha aqui, porque são várias habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um adestrador de agenda lotada. Uma dessas habilidades, você precisa definir um nicho de atuação. Eu não sei se você está familiarizado com essa palavra, mas antigamente, até eu mesmo cometi esse erro durante muito tempo, que a gente queria pegar tudo quanto é cachorro que aparecesse, todo quanto é serviço que aparecesse. E aqui eu quero dizer para você que quem, né, atua em diversas áreas, ele não se torna especialista em nada. E quem ganha dinheiro, seja lá qual for a profissão, ele precisa ser um especialista. Então o primeiro passo para você ganhar uma boa grana com adestramento é definir o seu nicho de atuação. A partir daí que você definiu o seu nicho, você precisa entender quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas que têm necessidade de contratar o seu serviço e mais, que ela tem condição financeira, que ela tem um cachorro que você consiga resolver, que o cachorro dela tem aquele problema específico que você consegue resolver. Então você precisa definir o nicho de atuação e logo depois definir o seu público-alvo. Outra coisa que eu vejo adestradores errando de forma muito ampla é no seu material de divulgação. Material de divulgação ele tem que ter um propósito. Para que eu vou fazer? Para quem que é? Só para vocês terem uma ideia, só para você ir pensando e colocando no seu radar, é que algumas cores, todas as cores têm uma certa energia e todas as cores atraem o público certo ou não. Por exemplo, existem algumas cores que é para criar autoridade, existem algumas cores no seu material de divulgação que é para dar confiança, para trazer confiança para o seu cliente, existem algumas cores que
para atrair determinados tipos de clientes. Só para mim citar um exemplo aqui para você, veio um adestrador fazer um trabalho aqui comigo durante uma semana e ele ficou abismado de ver o número de cães pequenos que eu pego, né? E aí ele falou assim: Mansur, eu não pego, eu não consigo atrair esse público. Cada 100 cachorros que eu treino, 95 são cães grandes e cães de guarda. E aí, fazendo uma análise no material de divulgação dele, eu consegui fazer algumas alteraçõezinhas ali para que ele pudesse começar a atrair esse público. Logo no final dessa semana, nos próximos 30 dias depois que ele terminou o treinamento aqui comigo, ele falou assim: Mansur, eu nunca fechei tantos cães de companhia de porte pequeno no meu treinamento, que eu já treino há mais de 15 anos, do que eu fechei agora nos últimos 30 dias. Ou seja, nos últimos 30 dias eu consegui fechar mais clientes de porte pequeno e cães de companhia do que nos meus outros 15 anos. O que nós fizemos? Alinhamos o material de divulgação dessa pessoa, tá? Outra competência que você tem que ter é criar a sua autoridade. Criar a sua autoridade faz toda a diferença. Só que alguns adestradores se preocupam em criar a sua autoridade somente no online e esquece do presencial. Outros adestradores já se preocupam em criar a sua autoridade somente no presencial e esquece também o online. O correto é você criar a sua autoridade, ou seja, as pessoas verem você como um especialista em um determinado assunto, tanto no presencial como no online. Existem técnicas muito fáceis e simples para você conseguir construir a sua autoridade. Outra competência essencial que qualquer adestrador que quer ter sucesso, quer trabalhar com agenda lotada, tem que ter, tem que desenvolver, precisa entender isso, são estratégias de venda. Quando a maioria dos adestradores vem conversar comigo e eu pergunto para ele: você vende como? A maioria me responde assim: eu vendo por indicação, Mansur. Cara, e eu posso dizer para você assim que a maioria que só fica esperando indicação de alguém, de algum amigo ou de algum cliente, ele basicamente passa naquela montanha russa. Um mês tem bastante cliente, outro mês não tem. Um mês tem cliente, outro mês não tem. E isso é um grande erro. No meu trabalho de mentoria para adestradores, eu ensino diversas estratégias de atração de clientes. Só para você ter uma ideia, em torno de 8 a 10 estratégias para que você consiga atrair o cliente certo. Não adianta você ficar atraindo aquele monte de curioso também não. Esses clientes que você atrai, ele passa num funil, ele passa numa espécie de um funil mesmo, ele vai caindo. Quando ele chega para você, ele provavelmente é aquele cliente aquecido, aquele cliente que tem condição, que tem um cachorro, que tem um problema, e aí já vem certo, tá? Outra competência que o adestrador que quer ter sucesso na sua carreira precisa desenvolver é saber visitas que converte, ou seja, visitas que vende, mas vende de verdade. Hoje eu gosto de bater no meu peito e falar para a maioria do pessoal que me conhece que 80 a 90% das visitas que eu faço são convertidas. Inclusive hoje eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando você vai ver, mas eu estou gravando esse vídeo sábado de manhã, eu não sei que dia que é hoje, sábado de manhã. E eu fiz uma visita às 9 horas da manhã em 2 pastores belgas de Malinois e eu fiz uma conversão bem bacana, assim, com um preço... eu tenho uma nomenclatura que eu gosto de dizer: preço mínimo que eu aceitaria trabalhar, preço ideal e preço dos sonhos. Então nessa visita de hoje, para treinar 2 pastores belgas de Malinois, inclusive são da minha criação, eu consegui o meu preço do sonho, tá? E você vai entender aí ao longo dos meus vídeos. Mas não adianta nada você ser o expert, ser uma pessoa que atrai muitas pessoas interessadas no seu serviço, chegar lá e não consegue converter. Quando a pessoa atrai demais e vai lá e não converte, isso é um ponto até negativo, gasta o seu tempo, gasta o seu combustível. Então eu preciso que você entenda que você precisa ser um expert em atração, mas ser um expert também na conversão. Não adianta só atrair sem converter, e não adianta ser o expert na conversão se você não atrai ninguém. Ontem à noite eu estava conversando com uma das pessoas que me segue nas redes sociais, e aí eu fiz uma pergunta assim nas redes sociais: quantas visitas você conseguiu fazer essa semana? E aí eu tive várias respostas. Tá passando um helicóptero aqui, eu acho que dá para você ouvir. Quantas visitas você fez essa semana? E aí uns me responderam 2, 3, 4. E aí eu falei para o pessoal assim: galera, eu
tive agendado essa semana 21 visitas. E aí teve uma pessoa que falou, rapaz, isso é impossível. Mas sabe por que ele acha que é impossível para ele? Porque realmente ele não tem estratégia de atração, ele não sabe como que atrair pessoas interessadas no negócio dele. Agora pense comigo aí, eu quero até propor um desafio para você que tá assistindo esse vídeo por mais de 10 minutos aí. Se você tivesse 20 visitas por semana, ou seja, 80 visitas no mês, você conseguiria ter uma taxa de conversão de quanto? Quantos dessas 80 pessoas filtradas já, que é o seu público, que tem um problema, você conseguiria converter em cliente seu? E se você tivesse em torno de 80 visitas por mês, você teria sua agenda lotada? Essa é uma ótima pergunta, não é mesmo? E outra competência que aí sim eu não vejo grandes problemas, mas é bacana que as pessoas tenham antenado isso, tenham isso no seu radar, é a forma de entregar o adestramento. Muitos adestradores que me procuram, eles ficam surpresos com a velocidade de treino que eu tenho aqui na minha metodologia. Porém eu falo, cara, são coisas simples. Algumas coisas eu aprendi com o Luiz Gabriel, outras coisas eu aprendi com o Hugo Rafael. Só para você ter uma ideia, eu tenho 59 cursos de adestramento ao longo da minha trajetória aí como adestrador. E muitas coisas que eu faço no meu dia a dia, eu posso até bater no peito e falar que foi criação minha, digamos assim. Foi em cima de erros e acertos, erro e acerto, e eu comecei a entender como que funcionava. O primeiro passo para você entregar um trabalho bacana é entender como que funciona a mente das pessoas. E para que eu entendesse melhor a mente das pessoas, a forma que elas compram, as formas que ela precisa, como que elas comunicam, além de ler esses 1.200 livros aí, eu tenho outras formações. Só que para você conhecer um pouquinho ao meu respeito, hoje eu tenho 7 formações em coach, hoje eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, eu também tenho alguns cursos de hipnose, análise transacional, tudo isso para poder entender como que funciona a mente das pessoas, tá? Para que eu pudesse entregar o meu melhor serviço. E aí eu fui formatando o que eu julgo ser a melhor maneira de trabalhar para entregar para os meus clientes. Eu vi o que dá certo, vi, né, ao longo dessa trajetória. Eu tenho 27 anos que eu treino cães. Ao longo dessa trajetória eu fui analisando o que era bom, o que dava para replicar e fui ensinando para as outras pessoas também. Tá bom? E além disso, tem uma outra competência que eu julgo ser extremamente importante, que é negligenciada por 99,9% dos adestradores atuais no mercado, que é o pós-venda. Pós-venda é a maneira que você tem para encantar o seu cliente e para conseguir ótimos resultados, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficar alguma dúvida aí, eu quero te fazer um convite. Deixa eu fechar a porta aqui. Os cachorros do vizinho tá latindo. Eu quero te fazer um super convite para você que está me acompanhando aqui mais de 13 minutos aí nesse vídeo. Se você está passando por um momento delicado, está com poucos clientes, ou quem sabe até tem um número bacana de clientes, mas gostaria de aumentar o seu cliente, gostaria de entregar um serviço melhor, eu quero te fazer um convite. Por você ter assistido aqui mais de 13, 14, quase 14 minutos aí, isso já me mostra que você é uma pessoa diferente, é uma pessoa que vale a pena realmente a gente bater um papo. Porque a grande maioria das pessoas, elas não querem ficar na frente de um vídeo aí por esse tempo. E você mostra pra mim que você é alguém diferenciado e eu adoro estar assim, estar na frente de pessoas diferenciadas como você. Então eu quero te fazer um convite. Caso você tenha interesse em entender um pouquinho como que está a sua situação atual, o que você pode fazer, quais as competências que você precisa desenvolver, me chama aqui no privado, no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais que eu vou agendar uma sessão de mentoria com você. Essa sessão ela dura mais ou menos 1 horinha, tá? Não tem custo algum, não vou cobrar custo nenhum e a gente vai entender como que está a sua situação, quais competências que você já tem que você pode utilizar aí para dar uma alavancada no seu negócio. E vamos descobrir também quais competências você precisa melhorar de forma rápida para que você comece a ter a sua tão sonhada agenda lotada. Então, se você me assistiu até aqui agora,
mostrou para mim que você é uma pessoa diferenciada e quer entender um pouquinho, deixe nos comentários aí, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, ou até mesmo no Facebook, que você quer agendar uma agenda que a gente vai dar uma olhada nos horários que eu tenho disponível para te passar, e eu vou fazer uma sessão de mentoria com você para te ajudar a alavancar os seus negócios e a lotar a sua agenda, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, nos vemos na sessão.